Hoje eu quero falar com vocês sobre a celebração da Ceia do Senhor. Interessante que eu soube da história de uma igreja que eles tinham um costume estranho. Todo domingo, quando eles se reuniam com a igreja para louvar a Deus, para o culto, no início do louvor, eles todos ficavam de pé e na hora da doxologia, do início do culto, eles se levantavam, se viravam à direita para uma parede branca e todos eles cantavam a doxologia olhando para a parede. E domingo após domingo, sem falhar, eles faziam isso. Um jovem chegou na igreja e começou a frequentar o culto com eles e ficou intrigado com aquela atitude, porque que eles levantavam e viravam para a parede e cantavam olhando para a parede. E ele começou a perguntou para um diácono, o diácono falou assim: não, a gente sempre fez assim. Aí foi perguntar para o outro, para o líder de louvor, o líder de louvor disse: não, a gente sempre fez assim. E as pessoas começaram a se perguntar, ele não tinha nenhuma outra resposta a não ser essa. E aí outras pessoas na igreja também começaram a perguntar sobre esse costume. E, enfim, chegou aos ouvidos de um irmão que já frequentava a igreja desde a fundação, e ele tentou lembrar, e ele falou assim: eu acho que eu me lembro por quê. É que na época nós não tínhamos inário. E aí a doxologia foi escrita na parede, nessa parede branca, e nós levantávamos, olhávamos para a parede para ler a letra. Só que os anos foi passando, a gente foi colocando nova tecnologia, aprendemos a letra da música, pintamos a parede, mas continuaram a fazer isso aí, até hoje eles fazem isso, né? Até hoje. E eles continuavam fazendo aquilo, né? Sem necessidade, né? E eu achei interessante essa história, porque nós, às vezes, fazemos um montão de coisas, né? Que não sabemos a razão por que fazemos isso. E talvez você esteja frequentando aqui a nossa igreja por algum tempo, ou talvez hoje você está nos visitando e hoje é o domingo de ceia, e aí eu estive orando e refletindo sobre a nossa igreja, e eu decidi conversar com vocês hoje sobre o significado da ceia do Senhor e por que nós celebramos a ceia todos os domingos. E eu decidi falar isso com você para que você saiba e que a gente não caia numa mesmice fazendo as coisas por fazer sem saber o porquê, né? Então hoje eu vou tomar essa oportunidade, antes de nós distribuirmos a ceia do Senhor, para explicar para vocês algumas coisas a respeito da ceia do Senhor. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, sabem desse assunto de cor e salteado, mas eu acredito também que há pessoas que não saibam por que nós fazemos isso todo primeiro domingo do mês. E eu quero começar a falar com vocês hoje a razão do porquê, e depois o que significa e algumas implicações pessoais para a nossa vida sobre a ceia do Senhor. Primeiramente, por que nós celebramos a ceia do Senhor todo domingo? Todo primeiro domingo do mês. Por que nós fazemos isso? Bom, primeiro eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, na sua Bíblia, ok? 1 Coríntios, chapter 11, e nós vamos começar a olhar do verso 17 até o verso 34. So it's 1 Corinthians, chapter 11. We're going to read from verse 17 to verse 34, ok? Eu coloquei alguns textos aí na tela, e estão em inglês para o pessoal que não fala português. Quem fala português vai ouvir e ler na sua Bíblia em português, ok? Então,
Primeira razão que nós celebramos a ceia do Senhor foi porque o Senhor Jesus, ele instituiu a ceia do Senhor. Ou seja, a ceia tem origem, a celebração da ceia, ela tem origem que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que começou, que instituiu essa cerimônia, ok? E nós temos aí, em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23. Ele diz assim, pois Paulo dizendo aos irmãos em Coríntios, ok? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então aqui nós lemos as instruções que Paulo dá à igreja de Coríntios sobre a ceia. E nós aprendemos então que essa foi algo que Jesus instituiu. Ele instituiu isso quando, na noite em que foi traído, e na noite em que ele foi preso, ele teve um jantar com os seus discípulos, e em comemoração da Páscoa, e aí então ele institui a ceia do Senhor naquele momento, ok? E é interessante, queridos, que Deus que conhece e que nos criou, sabe que nós não temos uma boa memória, né? Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos descobrir que Deus sempre estabeleceu marcos em forma de memorial para o seu povo, ok? Sempre que um evento significativo estava para acontecer no meio do povo de Deus, Deus dizia para eles edificarem um altar, construir um altar, colocar marcos, fazer marcos que era para lembrar o que Deus estava fazendo, ou o que Deus havia feito. Por exemplo, quando o povo de Israel cruzou o rio Jordão para entrar na terra prometida, o Senhor disse para ele, pega 12 pedras e edificam um memorial aí, às margens do rio. Para quê? Para quando os seus filhos passarem por aqui, eles vão olhar essas pedras, eles vão olhar esse monumento, e aí vocês vão poder dizer aos seus filhos a razão pela qual elas estão aí, é porque o Senhor agiu de maneira milagrosa no nosso meio e nos trouxe até a terra prometida. Ou seja, aqueles marcos, aquele monumento, aquelas pedras serviriam como um testemunho, um memorial, algo que iria trazer a lembrança a eles do que Deus fez na vida dele naquele momento. Então, nós temos aqui, na ceia do Senhor, é isso, é um memorial que é muito significativo para as nossas vidas, para os cristãos. E quando Jesus, ele institui, né, a ceia do Senhor, foi numa noite em que os judeus celebravam a Páscoa. E na Páscoa, o judeu, ele se reunia na sua casa e eles comiam um cordeiro, ok? Junto com ervas amargas. Essas ervas amargas era para que eles lembrassem da amargura que foi o tempo que eles viveram como escravos no Egito. A celebração da Páscoa para o judeu era um memorial que fazia com que eles lembrassem a saída deles da escravidão do Egito. Então, quando Deus libertou eles da escravidão do Egito, nesta noite o Senhor disse para ele, vocês celebrem a Páscoa. Vocês celebrem esta festa, esse jantar comemorativo, que vai ser para vocês lembrarem o dia que eu tirei vocês do Egito. E aí Deus diz para eles, com isso, com a refeição, na refeição de vocês, vocês devem ter ervas amargas, que vão fazer vocês lembrarem dos anos de amargura, mas também celebrem com mel, comam mel, para vocês lembrarem como o Senhor foi bom e doce com vocês na jornada do deserto. Então, nesta noite, Jesus, então, celebrando a Páscoa, junto com seus discípulos, ele institui, ele dá um novo significado para a Páscoa.
ele dá um novo significado, como que Jesus está dizendo, esse é o significado verdadeiro da Páscoa, né? Jesus, então, ele está ali com seus discípulos e toda a família devia ter um lugar especial à mesa, um lugar reservado para o Messias, para aquele que viria de Deus. Então, em todas as casas, eles colocavam a mesa, mas havia um lugar especial, simbólico, que era reservado para o Messias. Então, diz os historiadores que foi nesse lugar que Jesus estava sentado, né? E ali ele instituiu a ceia do Senhor. Então, a ceia foi algo instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo e é uma celebração que deve ser observada pelos cristãos até que Cristo volte novamente, ok? Até que Cristo volte. Então, é uma celebração para nós que faz nos lembrar de que Jesus, ele nos libertou da escravidão do pecado. Jesus, ele nos libertou da escravidão da morte. Ok? Jesus, ele institui a ceia do Senhor para que nós pudéssemos lembrar de tudo o que ele fez em nosso favor. A frequência que as igrejas devem celebrar, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que deve ser celebrado todo o primeiro domingo do mês ou todo domingo. A Bíblia não fala isso. Então as igrejas, elas estão livres para celebrar de acordo com a sua organização. Mas a Bíblia diz que a igreja, os cristãos devem celebrar a ceia do Senhor, ok? Nós aqui na nossa igreja, nós fazemos isso regularmente, todo primeiro domingo do mês e em ocasiões especiais. Nós podemos fazer isso, ok? Então, nós celebramos a ceia porque Jesus instituiu a ceia, ok? Segundo lugar, os crentes celebram a ceia do Senhor porque ela nos faz lembrar e proclamar a obra salvadora de Cristo Jesus. Ou seja, o foco central disso que vamos estar fazendo hoje aqui é a lembrança e a proclamação da obra redentora, salvadora de Jesus Cristo. 2 vezes em 1 Coríntios 11, Jesus disse, fazei isso em memória de mim. 2 vezes ele fala isso. Ok, interessante que todos nós já passamos a frustração ou vergonha de ter esquecido alguma coisa. É constrangedor quando alguém chega para você e fala, ô Tiago, tudo bem, como vai? E você fala, vou bem, obrigado, e aí não consegue lembrar o nome da pessoa. Já aconteceu isso com você? Não é? Aí você fica assim, oh Lord Almighty, help me. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É constrangedor isso, não é? É constrangedor, né? E Jesus, ele institui, e ele fala 2 vezes, fazei isso em memória de mim, ok? Então ele tá dizendo para a gente não esquecer, tome cuidado, faça isso, que é para vocês lembrarem, tá? Então a ceia do Senhor é um memorial muito significativo para as nossas vidas. Então nós precisamos fazer, porque nós precisamos sempre lembrar e proclamar a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A ceia do Senhor, ela é esse memorial, se não for, talvez seja o mais significativo que já foi estabelecido para a igreja. E no entanto, queridos, é um memorial que ele é simples. Ele é simples, é uma ceia de uma celebração simbólica, muito simples. O pão que nós vamos repartir daqui a pouco com os irmãos, ele representa o corpo de Jesus Cristo, que foi castigado por nós. Aí você diz assim, mas como assim o corpo de Jesus Cristo que foi castigado por nós? A ceia do Senhor, nesse momento em que nós vamos celebrar a ceia, o Senhor Jesus, o texto diz que ele tomou o pão e ele partiu o pão.
e ele disse: este é o meu corpo, ok? Este é o meu corpo que foi entregue, foi partido em favor de vocês. E nós podemos ter uma demonstração muito clara disso no livro de Isaías. Isaías 53. Nós podemos ler, abra sua Bíblia em Isaías 53, a partir do verso de número 8. Isaías 53, profecia que relata o que iria acontecer com o Messias. E o que aconteceu com o Messias, com Jesus. Aqui está um retrato de como o corpo de Jesus foi partido no Calvário, ok? Diz assim o texto de Isaías 53, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito toda a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui está o símbolo do pão representado hoje, nesta manhã, significa o corpo de Jesus que sofreu todas essas coisas que acabamos de ler. A ceia, ela é uma celebração simbólica. O pão, ele representa esse corpo do Senhor que foi partido. E o sangue derramado representa o sangue que é o cálice da nova aliança. Interessante, Cristo, que a expressão, um historiador, um comentarista, Blomberg, que ele diz assim, que a expressão tomar o cálice no Antigo Testamento era uma expressão que significava o cálice da ira de Deus. Então o Novo Testamento, ele sempre expressa essa expressão de que Jesus, ele tomou o cálice, ele não tomou o vinho, ele tomou o cálice. E isso trazia a imagem, a ideia aos crentes daquele primeiro século de que Jesus havia tomado o cálice da ira de Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele, quando ele ora no jardim do Getsemane, ele pede o que para o Senhor? Pai, se for possível, o que? Afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? O cálice do sofrimento que estava por vir. E quando Jesus tomou o cálice ali naquela ceia, naquele dia, e bebeu, ele disse: eu aceito o cálice da ira de Deus que está por vir. Eu aceito, em favor deles, eu aceito beber este cálice. Então, quando nós celebramos nesta manhã a ceia do Senhor, nós estamos lembrando do corpo de Jesus que foi partido.
e nós estamos lembrando do cálice da ira de Deus que caiu sobre ele naquele momento no Calvário. Então, queridos, nós celebramos a ceia sabendo que ela é uma celebração simbólica. A ceia também é uma celebração simples, ou seja, nós não precisamos pegar um avião ou fazer uma viagem de peregrinação para ir participar da ceia do Senhor em algum lugar. Em qualquer lugar nós podemos celebrar esta ceia. Nós podemos celebrar em qualquer lugar, porque ela é uma celebração simples, né? A ceia do Senhor também é uma celebração interativa. Não é algo apenas que você fica olhando, não é algo apenas que você ouve, é algo em que você e eu participamos dela. Nós interagimos com esta celebração. Então ela é um memorial interativo. E, além do mais, ela é um retrato de uma recordação que eleva os nossos corações até a presença de Deus, leva os nossos corações àquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Em verso 26 ele diz: porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte até que o Senhor venha. Amém? Então, toda vez que eu e você participamos da ceia do Senhor, nós estamos pregando uma mensagem, sem palavras, mas é uma mensagem do Evangelho, é uma mensagem da redenção do nosso Senhor. Então, a ceia é muito mais do que uma tradição religiosa. É muito mais do que simplesmente chegar aqui no primeiro domingo do mês e nós vamos ter hoje um snack no meio do culto antes do almoço. Não é nada disso. A ceia tem um significado muito importante. É, como eu disse, uma das ordenanças mais sagradas que a igreja tem. E é crucial que os crentes entendam como nós devemos celebrar a ceia do Senhor e como não devemos celebrar a ceia do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar agora no segundo ponto dessa mensagem. Como nós não devemos celebrar a ceia do Senhor. E eu achei interessante porque a gente pode aprender com os erros dos outros. Eu acho que sempre a melhor e a maneira mais barata de você aprender alguma coisa é com o erro dos outros, né? Você não paga nada, você só olha e evita o prejuízo. E a gente vai olhar hoje uma maneira como não celebrar a ceia do Senhor, porque está aqui no capítulo que nós vamos ler, né? As instruções que nós temos na mão aqui hoje, ela vem de uma igreja que estava, né, celebrando a ceia do Senhor. Pelo menos eles achavam que estavam celebrando a ceia do Senhor, quando na verdade não estavam. Então Paulo, ele recebe a notícia dessa igreja, de como eles estavam celebrando a ceia do Senhor, e a notícia, quando ele recebe a notícia de como eles estavam celebrando a ceia do Senhor, Paulo fica horrorizado com aquilo, e ele escreve para eles uma exortação dura sobre o comportamento deles diante da ceia do Senhor. Acompanhe comigo o verso de número 17 de 1 Coríntios, voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 11, agora do verso de número 17. O versículo 17 diz literalmente assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, ele vai falar sobre a ceia. Não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então Paulo já começa falando sobre o assunto de maneira taxativa, dizendo: olha, o que vocês estão fazendo, em vez de vocês melhorarem, vocês estão piorando. A reunião de vocês é para o pior e não é para o melhor. Ok? E aí no verso 18 ao 22, Paulo explica o problema que estava acontecendo. Ok? Quando a gente começar a ler aqui, vai parecer estranho algumas coisas para nós, porque ele vai usar expressão de que alguns estão se embriagando, outros estão se empanzinando e outros estão ficando com fome. Aí você vai falar assim: mas poxa, como é que pode? A gente toma ceia aqui só com um cálicezinho pequeno, um pedacinho de pão,
como é que alguém pode se embriagar, ainda que fosse vinho, como é que pode se embriagar com um copinho assim e um pedacinho de pão ficar empanzinado, né? Porque isso pode soar estranho quando a gente começar a ler. Porque back in the day, né? Quando a igreja estava começando, eles celebravam a ceia junto com uma festa chamada Festa Ágape. Festa Ágape. A Festa Ágape era, os irmãos se reuniam e tinha um potluck. Era como um potluck, era como aqueles dias em que a gente se reúne aqui como igreja e diz que cada um vai trazer um prato e a gente vai, já tem o Israel glorificando ali. Não é hoje essa festa, Israel. Fica no óleo. E eles então se reuniam, cada um trazia um prato. E eles então comiam aquela refeição juntos, todos juntos. Então havia uma fartura. E dentro desse contexto, eles então celebravam a ceia do Senhor. Ok? Então, quando a gente lê, quando Paulo fala, alguns estão agindo como glutãos e outros estão passando fome, ele está falando disso, desse momento de congregação deles que estava totalmente errado. Ok? Então, ele começa, do verso 18 a 22, ele começa a explicar o problema, ok? Que estava havendo abusos dentro da igreja. Havia um abuso dentro da igreja e eles estavam... algumas coisas ali que desagradavam a Deus. Apesar de fazer muito tempo atrás isso, existem alguns princípios ali que podem muito bem ser aplicados a qualquer igreja, de qualquer geração. Ok? Olha aí o problema, primeiro problema da igreja, verso 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem... verso 17, verso 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Paulo fala que na reunião deles havia divisões. Paulo não está falando de divisões doutrinárias ou de facções de divisão de igreja. Paulo estava aqui essa palavra divisão, é o cisma, que ele estava havendo panelinha dentro da igreja. Eu acho que a melhor forma de expressar isso, você entende panelinha? De novo, você sabe o que é panelinha? Panelinha é o grupinho de pessoas que só se associavam ali com eles. Ok? Eles se reuniam para essa festa, né, para celebrar a ceia do Senhor. Então cada um trazia o seu, mas aí na hora de comer era só a panelinha dos ricos. Os ricos ficavam todos juntos e os pobres ficavam para lá. E Paulo diz assim: está havendo divisões entre vocês. Então havia esse problema, né, de divisão dentro da igreja, divisão social. O rico não se misturava com o pobre nem podia chegar perto do rico dentro daquela igreja. Então, dois grupos totalmente separados. E aqui é uma igreja onde havia pessoas nobres, havia pessoas ricas, havia escravos e havia pessoas livres também, pessoas simples, né? E Paulo diz assim que o primeiro problema de vocês é essa divisão, essa panelinha que existe dentro de você, no meio de vocês. Interessante, queridos, que recentemente um pastor de uma outra cidade estava conversando comigo e ele me perguntou uma coisa. Ele perguntou assim: pastor, na sua igreja você tem divisão entre os irmãos que têm documento e os irmãos que não têm documento? Sério, ele fez essa pergunta para mim. Ele falou: pastor, na sua igreja tem isso? Essa divisão de documentados e não documentados? Por exemplo, os irmãos que não têm documento, eles frequentam a casa dos que não têm? Aí eu fiquei pensando. Eu queria dar uma resposta honesta para ele, porque ele me fez uma pergunta honesta. Esse era o problema que ele estava enfrentando na igreja dele. E eu pensei, e tinha um outro pastor comigo, eu perguntei para o outro pastor a mesma coisa. Aí eu falei para ele, olha,
pastor, na minha igreja tem muito problema. Tem. Nós somos problemáticos. E a maioria dos problemas lá, quem causou fui eu. Mas, esse problema nós não temos lá, não. Não temos, não. E eu posso dizer, com toda a convicção, vim aqui dizer, nós temos muito problema. Nós somos um bando de problemáticos. Mas esse problema nós não temos, não, pastor. Não temos, não. E é verdade. Queridos, quando entra essa divisão social na igreja, e que o negro não pode se comer com o branco, e que o rico não pode se associar com o pobre, aonde o doutor não pode sentar e comer com o analfabeto, o Espírito de Deus não está nesse meio. Quando há divisões desses níveis dentro da igreja, pode ter certeza que o fruto do Espírito Santo não está fluindo no meio da congregação. Eu disse para ele, eu falei, pastor, com toda a convicção do meu coração, na minha igreja esse problema a gente não tem. Temos outro, mas esse não, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, porque onde há essa diferença, quando há essa panelinha, a única coisa que prevalece é o fruto da carne. É o fruto da carne, né? É o orgulho, é boato, é fofoca, é mentira, é egoísmo, deturpação. Mas o problema de Paulo, ele estava dizendo, o problema que Paulo viu na igreja de 1 Coríntios foi isso: vocês estão com divisão entre vocês. Outra coisa que havia naquela igreja era o espírito de engano. Verso 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ele diz assim, olha, Paulo diz assim, olha, vocês acham que estão se reunindo para louvar e adorar a Deus na ceia do Senhor, mas vocês não estão, não. Havia um espírito de engano no meio daquela congregação. Eles se reuniam e achavam que estavam agradando a Deus, mas no fundo, Paulo diz assim, não é a Deus que vocês estão adorando, não. Eles estavam apenas enganando a si mesmos. Eles achavam que estavam, mas não estavam. Eles não estavam lembrando e muito menos proclamando a morte de Jesus até que ele viesse. Não estavam fazendo nada disso. A reunião deles era totalmente sem sentido e inútil para Deus. Não trazia louvor e honra nenhuma ao Senhor. E aí, esse era o problema. Por quê? Porque o espírito de engano já havia tomado posse daquela congregação. Um terceiro problema que Paulo aponta no verso 21, ele diz assim, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Havia também um espírito de negligência à necessidade ao próximo naquelas reuniões. Ou seja, eles se reuniam, cada um trazia o seu, e nessa reunião as pessoas traziam o melhor que podiam trazer, né? Agora, você está dentro de uma congregação em que há escravos, e naquela época escravo era escravo, e não tinha como trazer muita coisa, se pudesse trazer alguma coisa, era all. Então ele vinha às vezes só com a queixada, ele vinha só com a fome. E quando ele chegava nessa reunião, ao invés de ser abençoado pelos outros irmãos, eles eram humilhados. Porque a igreja era nas casas, a igreja se reunia em casa, e geralmente quem tinha casa era que tinha melhores condições. E naquela época o povo ainda no Império Romano não tinha instituído um day off, domingo não era o dia off. Todo mundo trabalhava 7 dias por semana. Então, quem podia, chegava mais cedo, porque era patrão, porque tinha meios, né? Podia chegar mais cedo, chegava mais cedo para o culto. E eles ocupavam os melhores lugares da casa e começavam a comer. Então, quando o escravo, o pobre chegava, ele tinha que vir depois do trabalho e já chegava mais tarde, ninguém esperava por ele. Ele mal podia entrar na casa, ele tinha que ficar no quintal do lado de fora. E olhando, só sentindo o cheiro e não comia nada. E Paulo diz, o que vocês estão fazendo? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês, esse espírito de egoísmo tomou conta de vocês, e vocês agora, ao invés de abençoar a vida do teu irmão, você está humilhando ele.
Então, quando há um espírito de egoísmo, de negligência à necessidade do próximo, Paulo diz assim: vocês não estão glorificando a Deus na reunião de vocês. Vocês não estão. Então, foi um resultado trágico naquela igreja. Aquela igreja estava num estado espiritual onde o espírito da divisão reinava, onde o espírito de heresia reinava, onde o auto-engano, o egoísmo, a embriaguez, a indiferença aos pobres estava reinando solta no meio daquela congregação. E Paulo diz: não há comunhão cristã entre vocês. O que há entre vocês é qualquer outra coisa menos uma reunião fraternal de Cristo no meio de vocês. E uma última coisa que Paulo apresenta, no verso seguinte, de 22 em diante, é que eles haviam violado a santidade da igreja. Violado a santidade da igreja. Ele diz, verso 22, será que vocês não têm casa aonde comer? Né? Em outras palavras, a igreja não é lugar de vocês fazerem essas coisas. A igreja não é lugar de vocês ficar praticando esse tipo de atitude. Né? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Ou seja, vocês não acham que estão violando a santidade da igreja e humilhando o próximo? Que lhe direi eu elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo diz, eu não tenho elogio nenhum para dar para vocês. Porque no verso de número 11, capítulo 11, verso 2, Paulo elogia eles por algumas coisas. Mas nessa questão da ceia, Paulo diz, eu não tenho elogio nenhum para vocês. Né? Então a coisa estava grave naquela situação. Pulando lá para o verso 28, por favor. Então Paulo diz assim, como é que conserta isso? Verso 28. Ele diz, examine-se cada um a si mesmo. Em outras palavras, faça um teste. Veja se seu relacionamento com os outros irmãos está correto. Paulo diz assim, reflita, examine-se. Olha para dentro do seu coração, olha para as suas atitudes. E aí então, pondere o seu comportamento. E aí então, conserte. Né? Então, examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, e aqui o corpo, ele está se referindo ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo, a igreja, os irmãos, a congregação, come e bebe para a sua própria condenação. Né? Ele diz assim, se você não refletir sobre as coisas que ele falou lá no verso 21, 18, 19, 21, ele falou, reflita, pondere, examine, veja se essas coisas não estão cirandando o coração de vocês. Né? Então, ele diz para que a gente deve discernir o corpo, discernir essas coisas. E o comentarista Blomberg diz assim, né, que aqueles que tomam a ceia em flagrante desrespeito às necessidades físicas dos outros irmãos, corre o risco de receber o juízo de Deus. Então ele diz assim, cuidado com a atitude de vocês, cuidado com a tua atitude ao próximo. Cuidado, porque se você faz vista grossa com as necessidades do teu próximo, cuidado, porque você pode sofrer o juízo de Deus. Verso 30. Pois há entre vocês muitos fracos e doentes, já dormiram. Fraco e doente, né, são duas palavras sinônimos que significam enfermidade, doença física. E dormir é um eufemismo para a morte, né? Que significa, quando ele está dizendo aqui, alguns já dormem, ele está dizendo, alguns já morreram, né? Já morreram. E nesse último caso, a gente lembra de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, né? Do final trágico que esse casal teve. E aí ele apresenta a maneira de evitar essa tragédia. Como é que você evita essa tragédia? Como é que você evita esse precipício, né? A maneira de você evitar é você monitorar o seu próprio comportamento. Verso 21, verso 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Então, Paulo diz assim, se você examinar a si mesmo, se você ponderar sobre essas coisas e corrigir essas coisas, fique tranquilo. Participe da ceia do Senhor.
E Paulo então termina com uma nota até um tanto otimista, 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo está dizendo aos seus leitores que, mesmo aqueles que morreram por causa das ações, das atitudes dele, eles não são condenados. Porque Paulo está dizendo assim que eles, na verdade, eles foram disciplinados. Eles foram recolhidos, Deus disciplinou eles porque Deus disciplina a quem Ele ama. O Senhor disciplina a quem Ele ama. Hebreus 12, 5, 11 fala isso. Então, queridos, para concluir e participarmos da ceia aqui nesta manhã, a ceia do Senhor deve ser um momento de autoexame. Deve ser um momento em que nós ponderamos a nossa atitude, o nosso coração, e de acordo com esse texto que acabamos de ler, este autoexame não deve ser, não é nem um levantamento de inventário de pecados do passado. Algumas pessoas acham que o momento da ceia é o momento em que você vai se constranger diante de Deus e pedir perdão por todos os seus pecados. É um momento de confissão geral. Não é, de acordo com esse texto, não é tão isso. Porque confissão de pecado é apropriado e o crente deve fazer isso todos os dias. Todos os dias nós devemos lidar com o pecado na nossa vida. Mas o momento da ceia é um momento, de acordo com o contexto aqui, para a gente olhar e refletir sobre os nossos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, da igreja. É olhar para dentro do nosso coração e ver se há alguma coisa, há alguém lá dentro que a gente precisa perdoar, que a gente precisa fazer as pazes, que a gente precisa remendar os relacionamentos. É o momento da gente olhar ao lado e ver, será que eu estou negligenciando a necessidade de um irmão? Será que eu estou fazendo vista grossa para um irmão que está passando necessidade no meu meio? Então é um momento para isso. Então, antes de participar, nós precisamos perguntar, né? Como é que anda o meu relacionamento com meus irmãos? Pergunto, como é que anda o seu relacionamento com os seus irmãos? Como é que anda? A partir da sua casa, a partir daqueles que estão mais próximos de você. Como é que anda o seu relacionamento com as pessoas? Como é que anda o seu caminhar nessa área da sua vida? O ponto principal desse texto aqui de hoje, queridos, é chamar a nossa atenção para os nossos relacionamentos com o próximo. Por isso que muitas vezes na ceia a gente troca o cálice. Hoje a gente vai fazer isso. A gente vai trocar o cálice. Você vai receber um cálice e depois você vai trocar o cálice com alguém antes de você tomar o cálice. Isso é um símbolo fraterno, um símbolo que diz, eu tenho uma aliança com você, meu irmão, minha irmã. Eu tenho um vínculo que vai até a eternidade. E nós vamos fazer isso lembrando do que Jesus disse para os seus discípulos, em João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando a gente perdoa, quando a gente cuida da necessidade do próximo, quando a gente é paciente, quando a gente não busca os nossos próprios interesses, mas o do próximo, a gente está fazendo isso que Jesus disse para nós fazermos. Ele está nos chamando para amar o próximo. E o nosso amor, o nosso relacionamento com o próximo é que vai ser o grande testemunho para todas as nações.
Quando nós fazemos isso, quando nós amamos como Cristo mandou amar, aí sim, nós estamos proclamando a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. Quantos diáconos vêm aqui à frente? Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça. E a pergunta é uma: como vai o seu relacionamento? Como vai o seu relacionamento com o próximo? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, às vezes nós fazemos as coisas na Tua casa sem parar para perguntar ou entender, buscar entender por que fazemos. E às vezes, Senhor, nós tomamos do Seu corpo e do Seu sangue representado nesses elementos aqui na mesa, sem que os nossos corações estejam em sintonia com o que estamos fazendo. Mas hoje, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor nos dê o poder do Teu Espírito para abordar este sagrado e maravilhoso momento de uma maneira que honre e agrade o Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazer isso de tal maneira que verdadeiramente o Senhor Jesus seja proclamado no nosso meio. Sonda os nossos corações, ó Deus, e nos ajuda a consertar aquilo que precisa ser consertado. Não deixe, Senhor, que as coisas que dominaram aquela igreja de Corinto venham dominar a nossa igreja. Que não haja, Senhor, espírito de divisão. Que não haja, Senhor, corações indiferentes aos necessitados. Que não haja, Senhor, barreiras intelectual e que não haja, Senhor, nenhum empecilho em nosso coração para podermos congregarmos e adorarmos o Teu nome como o Senhor nos chama. Faz-nos lembrar, Senhor, que aos pés da cruz todos nós somos carentes da graça do Senhor. Aos pés da cruz o chão é nivelado e todos nós precisamos da Tua graça. E é por causa da Tua graça que estamos aqui hoje. Ajuda-nos, Senhor, a ser co-herdeiros e co-participantes de maneira digna do Senhor nesta hora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.